3 anos de programa com mais uma entrevista exclusiva. Hoje vamos falar com o senador Humberto Costa, médico, jornalista, ex-ministro da Saúde e senador pelo Partido dos Trabalhadores no Pernambuco. Conhecido pela sua simplicidade, há 40 anos na vida pública, o senador fez parte do legislativo local, estadual, federal e também pelo executivo, quando ministro da Saúde. Senador Humberto Costa, seja bem-vindo ao programa Imparcial. É uma alegria poder estar com você, Marcos Alexandre, e com todas as pessoas que acompanham o Imparcial. Um prazer poder estar com vocês. Aqui o Imparcial são 3 anos de história, senador Humberto. Já entrevistamos grande parte dos ministros do governo Bolsonaro, grande parte também das lideranças do PT, PSOL, PCdoB aqui em Brasília. E essa é uma das características do programa, sempre ouvir e fazer perguntas sérias. E o que nós esperamos dos entrevistados é um comportamento que não seja igual ao do nosso presidente, felizmente, que manda a imprensa calar a boca. E acredito que o senhor, como jornalista, também tem esse comportamento de respeitar a imprensa brasileira, que tem passado por um dos grandes problemas e um dos grandes desafios, que é preservar a sua liberdade. E é o que nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil hoje. Sim, com certeza, né? Nós hoje temos um presidente da República, que é uma pessoa que tem uma vocação autoritária de longa data, que não consegue conviver com as opiniões diferentes e, acima de tudo, não consegue conviver com a crítica. Quem está na política precisa levar sempre em consideração a crítica, até mesmo como um instrumento para que possa rever posições, melhorar comportamentos. O problema é que o Bolsonaro, ele imagina que está sempre certo em relação a tudo e que as pessoas que o criticam, na verdade, querem, na visão dele, né, destruí-lo, impedir que ele possa continuar exercendo a presidência da República, o que está fazendo de forma muito negativa, no meu ponto de vista. Muito bem. Senador, vamos falar um pouquinho sobre a sua história. Em 1990, o senhor vence o primeiro pleito para estadual aí em Pernambuco, não é isso? E agora, em 2020, eu quero fazer uma pergunta direta para o senhor. Do deputado estadual de 1990 ao senador de 2020, como o senhor avalia a sua vida pública? E outra coisa, se o senhor tivesse a oportunidade de voltar no tempo, o senhor entraria novamente na política? Bom, eu acho que o senador de hoje tem tudo a ver com o deputado estadual que começou lá atrás, né? Os princípios que moveram a minha vida pública, o meu compromisso de lutar por uma sociedade mais justa, mais democrática, o meu compromisso de lutar para nós superarmos a pobreza e a miséria no Brasil e gerarmos oportunidades para todos. Esses princípios eu os mantenho, continuo no PT desde a sua fundação. Hoje, na posição em que eu estou, eu não sei se eu tivesse absoluta compreensão de tudo que eu iria passar pela frente, se eu novamente optaria para ter a minha vida como político, né? Eu já tive momentos em que trabalhei como professor, já tive a minha vida acadêmica e eu lhe confesso que fui muito feliz também. Então eu, na verdade, penso que quando terminar esse último mandato, quem sabe eu possa assumir a minha vida acadêmica com mais intensidade, porque é algo que me dá muito prazer também. Mas não me arrependo de nada do que eu fiz até agora. Do deputado estadual, nós estamos com probleminha, estamos ouvindo o áudio do senador, mas estamos conversando com ele ao vivaço. Estamos ao vivo pela Cidade TV, Cidade FM, uma rede de fanpages. Você que está assistindo agora ao vivo pode compartilhar essa live. Estamos com o senador Humberto Costa, do PT, em mais uma entrevista exclusiva, aí comemorando 3 anos do programa Imparcial. Sempre tem ouvido bastante direita, esquerda, centro, ouvindo a população. Esse é o nosso papel como jornalista, levar sempre seriedade, credibilidade e transparência. Alguns dizem que é utopia a imparcialidade, mas acredito que tem que ser uma missão nossa como jornalistas, levar
a informação de formas com seriedade. Voltando, senador, vamos falar dos 500 dias do governo Bolsonaro. Acho que é 438 dias, alguma coisa desse tipo, mas está chegando a 500 dias do governo Bolsonaro. Como o senhor avalia o governo Bolsonaro nesses 500 dias? Olha, eu lamentavelmente a avaliação que eu faço é muito negativa. Não é que esse governo me surpreenda. Eu fui parlamentar de 94 a 98, 95 a 99, como deputado federal. Convivi lá com o hoje presidente Jair Bolsonaro e conheço um pouco da trajetória dele. Sempre foi uma pessoa omissa, distante, de vez em quando chegava num daqueles microfones, falava 2 ou 3 absurdos e pronto, era uma pessoa sem qualquer relevância dentro do Congresso Nacional, era considerado o louco, o radical que havia ali. E Bolsonaro não mudou com o tempo. Então, quando eu vi a eleição de 2018 e vi o início do governo, eu nunca tive uma avaliação de que ele pudesse fazer um trabalho diferente como presidente da República. Mas chegando hoje, a mais de quase 500 dias de governo, eu diria que ele me surpreendeu para pior. Eu imaginava que fosse um governo ruim, mas não tinha a dimensão de que poderia ser tão ruim quanto é hoje, né? E nós assistimos ao longo desse quase um ano e meio do mandato presidencial, né, o Brasil entrar numa situação muito negativa, né? Aumentou a pobreza, aumentou a desigualdade, o país não cresceu, não vieram novas oportunidades, o presidente vive envolvido numa série de escândalos, quando não ele, são seus filhos ou pessoas da sua proximidade pessoal ou política. É um governo que não tem qualquer apreço pela liberdade, pela democracia, e eu acredito que Bolsonaro vem criando as condições, e mais do que as condições, até quase que uma exigência da democracia brasileira, do seu afastamento. Não é possível nem enfrentar essa pandemia e nem fazer o Brasil avançar para um país mais justo, mais democrático, tendo Bolsonaro à frente da presidência da República. E eu acho que hoje ele tem ainda um apoio, provavelmente de 25% da população brasileira, e, enquanto instituição, apenas dos militares. Não tem mais o respeito do Congresso Nacional, não tem o respeito do Poder Judiciário, a mídia não o aceita e a sociedade civil organizada também abomina a sua administração. Então, é essa avaliação que eu tenho e não poderia ter uma avaliação diferente dessa, dado o que está acontecendo no nosso país agora. Correto. O senhor tocou em pedido de impedimento. O governo Bolsonaro ele tem batido um recorde. Praticamente foram 37 pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Estudando um pouquinho da história do Brasil, o governo Collor, eu acho que em 30 meses não chegou a esse total aí de pedido de impeachment, e também a presidente Dilma, em 60 e poucos meses de governo, também não chegou a esse total. O senhor chegou a falar nessa semana, eu acho que foi uns 2 dias atrás, que tem um pedido de impeachment também chegando ao Congresso de quase 300 entidades, instituições, juntamente com políticos. Já foi protocolado esse pedido de impeachment ou não? Não, na verdade isso está sendo trabalhado. Nós temos já uma quantidade bastante expressiva de entidades da sociedade civil, de movimentos sociais, de parlamentares, especialmente de partidos, onde nós temos o PT e o PSOL. Agora, nós já temos lá no Congresso Nacional pedidos de impeachment feitos tanto pelo PSB, quanto pelo PDT, pela Rede, pelo Cidadania. O PCdoB também tem discutido. Então, o que nós estamos querendo fazer agora é tentar unificar todos esses pedidos num só. Se a oposição estiver unida, se todos os setores da centro-esquerda estiverem unidos,
juntamente com a sociedade civil, isso tem, sem dúvida, um grande peso para nós conseguirmos chegar a esse objetivo. Então, é isso que nós estamos pensando agora, é tentar unir mais entidades e, com isso, nós termos mais força e podemos apressar essa decisão que, me parece, a própria população brasileira concorda já na sua grande maioria. Senador, a produção me informou aqui que não são 37 pedidos, são 31 pedidos que chegou na Câmara. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação da República, senador. Uma República nova como a nossa, já passou por 2 impeachments, é uma República ferida. O senhor acredita que a nossa República aguentaria mais um processo de impeachment? E mais ainda uma pandemia? O senhor acha que ela aguentaria e ficaria de pé? Realmente é muito difícil, né? Nós já passamos por 2 situações como essa, sabemos quanto isso é doloroso, quanto isso é desgastante, quanto gera angústia e ansiedade na sociedade brasileira. O ideal era que nós não tivéssemos que passar por isso novamente, que o presidente, mesmo com todos os seus equívocos, ele pudesse conduzir o Brasil, pelo menos até 2022, né? Quando nós teríamos eleição, e eu sei que numa eleição, se ele continuasse a governar como vem fazendo desde o início, com toda certeza ele seria substituído, né? Agora, dado o que está acontecendo no país hoje, nós estamos correndo o risco de viver uma situação de total descontrole. Descontrole político, descontrole econômico, descontrole social, a possibilidade de uma crise social gigantesca com a implementação do caos. Então, numa condição como essa, não há muita alternativa para o restante da sociedade, para os trabalhadores, para o povo, que não seja a de afastar o presidente da República e esperar que alguém que o suceda possa construir um novo pacto no Brasil, um pacto social que envolva amplos setores da sociedade brasileira, que possam estabelecer um programa mínimo e restabelecer de forma plena a democracia no nosso país, que é algo que hoje está altamente fragilizado. Eu diria que o grande objetivo de um impedimento hoje é exatamente de nós resgatarmos, recobrarmos, reimplantarmos um sistema democrático no Brasil que está sendo destruído por Bolsonaro. O senhor foi ex-ministro da Saúde, então o senhor conhece bastante a cadeira onde o Mandetta sentou e o Nelson Taj sentou, praticamente 3 ministros que caíram em um mês, 2 ministros da Saúde. Mas eu quero falar sobre as medidas, não vamos falar agora sobre a queda do ministro, eu quero falar sobre as medidas que o Ministério da Saúde tem tomado. O senhor como médico, como o senhor está vendo isso em relação também ao seu próprio estado? Pernambuco, a produção nos enviou aqui que nas últimas 24 horas foram 74 novos óbitos e 320 novos casos graves de coronavírus. Como está também as medidas do governo estadual, como o senhor tem avaliado? Tanto as medidas do Ministério da Saúde, do governo federal, como aí do governo do seu estado? Bem, eu acho que nós temos que dividir essa questão do Ministério da Saúde em 2 tempos, né? E temos que dividir também em relação ao que vinha sendo feito e ao que está sendo feito agora, né? Em relação ao que era antes, ao Ministério do ministro Mandetta, eu acho que nós temos que dividir também em 2 partes. De um lado, as ações de enfrentamento à pandemia, no que diz respeito à prevenção, né, aquilo que foi feito do isolamento social, das medidas educativas. Eu acho que o Ministério, apesar de ter demorado um pouquinho a adotar, mas adotou as medidas corretas, procurou esclarecer a população da forma mais simples possível, né, e conseguiu implementar medidas que, se não tivessem sido implementadas naquele momento, hoje nós estávamos amargando um quadro ainda pior. Agora, por outro lado,
no que diz respeito à assistência à saúde, à assistência médica, mesmo o ministro Mandetta, ele deixou de fazer uma série de coisas que eram necessárias. Nós, por exemplo, não tivemos uma ampliação suficiente do número de leitos de UTIs, não tivemos a garantia de testes para que o Brasil pudesse fazer uma ampla testagem na sua população, para que nós pudéssemos, assim, identificar qual a dimensão da pandemia, aonde ela estava mais espalhada, e com isso a gente tomar uma série de medidas fundamentais. O governo também não garantiu a proteção adequada aos profissionais de saúde. O Brasil é o país do mundo onde o maior número de profissionais de saúde adoecem e morrem. Então, eu diria que nessa segunda etapa, o Mandetta ele teria se dado muito mal, porque o Ministério não atuou corretamente. Com relação ao ministro Tait, aí realmente a minha avaliação é muito mais dura, porque o Ministério da Saúde passou a se omitir inteiramente no que diz respeito a essa pandemia, ficou mais preocupado em satisfazer o presidente da República no estímulo ao processo de relaxamento dessas medidas de isolamento social. Só que é muito difícil lidar com o Bolsonaro. Por outro lado, o Bolsonaro queria que o ministro adotasse medidas que viessem a aceitar integralmente o discurso de Bolsonaro, porque, de um lado, ele combate o isolamento social, ele quer que as pessoas saiam para a rua, que as pessoas se exponham ao coronavírus, que uma boa parte morra logo e, com isso, haja uma imunidade geral na população, né? E isso aí o Tait, de certa forma, tolerou. Mas o outro ponto da estratégia de Bolsonaro é vender a ideia de que há um medicamento miraculoso que pode salvar as pessoas e que há uma conspiração comunista de esquerda que não permite que esse medicamento seja usado ao bel prazer de todo mundo. E nisso aí o ministro Tait divergiu. E ele, como é um profissional da saúde, um médico respeitado, acho que viu que, se fosse adotar essa visão mágica, ele iria macular a sua biografia, de modo que preferiu, e eu acho que corretamente, né, deixar esse barco para outro que efetivamente acredite. Não sei o que é que vai acontecer, quem vai ser o próximo ministro, mas se for alguém que esteja na cabeça com a ideia, primeiro, de acabar com o isolamento social, segundo, de adotar esse medicamento, a cloroquina, como a salvação da lavoura, eu acho que nós vamos viver uma tragédia social e sanitária. Quanto a Pernambuco, sim, o quadro nosso realmente é muito difícil. Mas nós temos um número muito grande de casos e um número muito grande de mortes. E o que é mais grave, a doença está se propagando com muita rapidez para o interior do nosso estado, onde a infraestrutura de saúde é um pouco mais precária do que a estrutura na região metropolitana. O governo do estado e a prefeitura do Recife em particular têm se conduzido de uma forma correta, adequada, no isolamento social, na ampliação do número de leitos para atendimento das pessoas. Só no Recife foram abertos 7 hospitais de campanha, mas realmente, talvez pelo fato de Pernambuco ser um estado que tem uma larga comunicação com o exterior, por conta da comunicação aérea, não é? Nós tivemos aí um número muito grande de casos. E assim como o Ceará, nós estamos amargando aí a possibilidade de um total esgotamento
da infraestrutura hospitalar. Então, a nossa situação aqui em Pernambuco realmente é grave e ela inspira muitos cuidados. E esperamos que o governo e a prefeitura continuem numa linha de trabalhar com a população para nós enfrentarmos esse quadro, especialmente agora, amanhã, quando começa o lockdown aqui na região metropolitana. Correto. Quando o ministro Taixa ele assumiu, eu comentei aqui no programa ao vivo, a gente entrevistou também o ministro Mandetta, eu cheguei a citar que o Mandetta é aquele cara mais político. Ele conseguia ouvir muita coisa e aguentar muita coisa, só que, porém, já o Taixa, ele, infelizmente, não tinha esse mesmo padrão, essa mesma característica dessa palavra. Ele é mais técnico, então eu falei, olha, eu acho que em 2 meses ele não fica 2 meses no governo, não, e errei por 1. Vamos sair agora do Ministério da Saúde, vamos falar agora sobre o auxílio emergencial de R$600. Muitas denúncias no Brasil em relação que muitos estão recebendo esse auxílio, não precisam, inclusive militares, e aqueles que precisam, muitos também não estão recebendo. Filas realmente enormes, gigantescas em todo o Brasil. Pergunta, senador, essas filas são problemas técnicos da Caixa Econômica, como o presidente chegou a citar, o presidente da Caixa, ou realmente é problema de gestão mesmo do governo federal? Olha, eu acho que é um pouco de tudo, né? De um lado, nós temos um problema de gestão, porque no Brasil nós já temos muitos cadastros construídos. Desde que o governo Lula implantou o Bolsa Família, tem procurado permanentemente, por vários projetos sociais, né, ter cadastros que incluíssem aquelas pessoas que estivessem qualificadas para esses planos. Então, nós temos milhões de pessoas no Brasil que estão cadastradas e que poderiam ser atendidas num processo de reativação desses cadastros. Há o cadastro Bolsa Família, há o CAD, né, o CAD único, e eu acho que o governo Bolsonaro não tinha muita intimidade com isso. O outro problema é de gestão também, porque a Caixa Econômica ela já é responsável por fazer inúmeros processos de transferência de renda e transferência de recursos, e ela poderia ter estado mais preparada para realizar isso, trabalhar com informação. O governo tem muita capilaridade por intermédio dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que poderiam ter ajudado essa população a se cadastrarem, a terem acesso a esses cadastros para terem os recursos. Agora, eu acho que o que há também, Marcos, é que o governo tem muito má vontade para viabilizar o acesso das pessoas a esses recursos. Hoje você viu, o governo vetou várias categorias profissionais de poderem ter acesso a esses recursos, né? Categorias, inclusive, de trabalhadores informais que muitas vezes labutam durante o dia para poder ter o que botar na mesa à noite, e o presidente simplesmente vetou. Então, eu acho que há uma má vontade também muito grande por parte do governo no sentido de garantir para essas pessoas esse direito que elas têm, que é um direito líquido e certo. Muito bem, vamos a um break cultural, é apenas 1 minuto, e voltamos com outra parte da entrevista. O governo de Goiás tem lutado contra o coronavírus. No final das contas, você vai ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser atendido ou não. Você acha isso justo? Então, cuide de quem você ama, cuide de você, cuide da sua família. Tem gente dizendo voltar o comércio, retomar as escolas. Acham que o vírus não é tão grave e que o número de mortes não vai ser tão grande assim. Será? E se for alguém da sua família? Um avô, uma irmã, um filho? Você trocaria a vida do seu pai ou da sua mãe por mais dinheiro? Não? Quais são as vidas que valem menos?
quais são as vidas descartáveis? A minha ou a sua? Quanto mais pessoas se isolarem, mais rápido sairemos do isolamento. Respeite a quarentena. Fique em casa. Governo de Goiás contra o coronavírus. Tudo pela vida dos goianos. Tudo por Goiás. Esse é o seu Imparcial ao vivo pela sua Cidade TV, Cidade FM, em uma rede de fanpages transmitido simultaneamente. Hoje estou recebendo, aqui na mesa da imparcialidade do programa Imparcial, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele está também em isolamento social em sua residência ali na capital. Capital, senador, é capital que o senhor está? Estou na capital, estou em Recife. Ok. Continuando nossa pauta, vamos falar agora sobre saúde e economia. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tem definido muito suas pautas, essa igualdade na luta, na verdade, a equidade. Ele quer que seja colocadas as mesmas oportunidades aí no combate da Covid-19 em relação à saúde e economia. É possível isso, senador? Lutarmos em unidade, em igualdade e equidade em relação à economia e saúde no combate à Covid-19? Sim, eu acredito que sim, e é o que a maioria dos países está fazendo, né? Na verdade, nós temos que colocar a vida humana em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, temos que nos cuidar, né, para que as atividades econômicas elas possam voltar na sua plenitude. Quem teve o cuidado de priorizar a saúde está tendo agora a condição de retomar a sua economia. Veja o que aconteceu na China, o que aconteceu na Ásia, de um modo geral, e agora está acontecendo na Europa. Quem cumpriu adequadamente essas medidas de isolamento social, agora já está numa situação que lhe permite retomar as atividades econômicas. O problema é que aqui no Brasil, o governo federal o tempo inteiro boicotou essas medidas de isolamento social e isso vai terminar nos obrigando a atrasar o nosso retorno às atividades econômicas, porque para que essas atividades retornem, é necessário que nós tenhamos aí um determinado cenário do ponto de vista da questão da saúde. Um número menor de novos casos, um número menor de mortes, uma ocupação dos leitos hospitalares e de UTIs bem menor do que aquela que está acontecendo nesse momento. Então, nós temos que satisfazer essas condições para que nós possamos voltar à normalidade. E eu creio que, no caso do Brasil, nós vamos ter que ficar mais tempo afastados dessa normalidade porque não estamos cumprindo, né, aquelas pré-condições para que isso aconteça. Muito bem. O Brasil hoje vive uma guerra institucional praticamente, né? Está travado aí uma crise institucional. Mourão, algumas semanas atrás, ele chegou a citar em relação ao STF que o que faltava é o pessoal saber até onde ia suas cadeiras, né? Qual o tamanho das suas cadeiras. Senador, o Senado Federal, o Congresso, o senhor sabe qual o tamanho da sua cadeira? O Executivo, será que sabe o tamanho da sua cadeira? O STF também, ou estão ultrapassando os limites? Não, eu acredito que há no Brasil, sim, uma independência, uma autonomia entre os poderes. A grande questão é que o presidente da República, ele imagina que pelo fato de ele ter sido eleito, isso lhe dá o direito de fazer o que quiser, ainda que isso seja contra o que a Constituição prevê, ainda que o que ele queira fazer passe por cima das leis, e ainda que ele queira ocupar o espaço do Legislativo. Então, ora, do mesmo jeito que Bolsonaro foi eleito, os deputados e os senadores foram eleitos também. Então, eles têm o direito de definir o que é melhor para o Brasil também e têm o direito de limitar a ação do Executivo se essa ação estiver sendo feita ao arrepio da lei. Por outro lado,
também o Supremo Tribunal Federal tem por obrigação fazer cumprir a Constituição e as leis. E, lógico, se o presidente da República, se o Executivo, ele extrapola aquilo que é sua atribuição, o Supremo ele tem que entrar na parada. Óbvio que, às vezes, o Supremo também exagera. Por exemplo, essa questão da nomeação de alguém cuja responsabilidade de nomear é do presidente da República, eu creio que não caberia a intromissão do Supremo Tribunal Federal, ainda que ficasse claro que o presidente da República estava tentando estabelecer um controle político sobre uma instituição, como é o caso da Então, deixa eu entender. Federal, então, o senhor não concorda em relação aí à decisão do STF em impedir que o Ramagem assumisse a supervisão da Polícia Federal, é isso? Sim, eu não concordo. Eu acho que o presidente da República devia ter o direito de indicá-lo. Se ele cometer algum tipo de crime, cometer qualquer tipo de irregularidade, ele pode ser efetivamente processado, né? Pode ser denunciado pelo Ministério Público e processado pela Justiça. O Parlamento também pode denunciar qualquer coisa que ele faça, de modo que eu creio que o presidente deveria ter o direito de nomeá-lo. Correto. Vamos falar agora um pouquinho sobre o PT. O senhor está desde a fundação do partido há 40 anos, então fidelidade partidária é uma das suas marcas. Deputado estadual, federal, vereador, senador, ministro. O PT ele veio com a bandeira da defesa dos trabalhadores, continua ainda com essa filosofia, mas passou por grandes problemas em relação a investigações de corrupção. Eu vou fazer uma pergunta, espero que o senhor não mande eu calar a boca, viu, senador? Vou fazer uma pergunta. O PT é considerado por muitos estudiosos, especialistas, como o partido que protagonizou os maiores escândalos de corrupção do mundo. O PT, ele saiu da visão que começou no início, ali de realmente de confronto, quando o Lula participava daqueles debates com o Collor, e aí com o Enéas, aquela coisa toda. Mudou o foco? O PT hoje é um partido corrompido, senador, ou não? Não, eu acho que o PT ele cometeu muitos equívocos, realmente, né? E o maior desses equívocos foi o fato de ter adotado para si um processo de financiamento, especialmente de campanhas eleitorais, que era praticado em outros partidos anteriormente. Eu sou um dos defensores de que o PT deveria ter trabalhado para nós implantarmos mais cedo essas medidas de financiamento eleitoral público e, com isso, não termos ficado aí à mercê dos interesses empresariais, tendo que repetir o mesmo tipo de prática que era no Brasil predominante, né? Então, eu acredito que o PT realmente cometeu muitos erros. Não diria que é um partido corrupto, não, mas eu diria que é um partido que poderia ter feito muito mais nessa esfera da questão do financiamento eleitoral. Okay? Correto. E dentro desse aspecto agora, já em eleições, chegando a eleições de 2020, estamos poucos meses das eleições, 5 meses das eleições, alguns dizem que pode ser as últimas eleições do PT, né? Outros dizem que vai ser uma ressurreição do PT no Brasil. Como o senhor avalia aí as próximas eleições, o papel, na verdade, do PT nas próximas eleições? Eu acredito que o PT vai se situar bem, né? Nós tivemos uma grande derrota em 2016, tenho certeza e convicção de que nós vamos ter um resultado bem melhor do que aquele que nós tivemos em 2016. Deveremos eleger um número maior de vereadores e de prefeitos. Isso vai acontecer também muito em função da posição lúcida que o PT está tendo de combate ao governo Bolsonaro, de se firmar no campo da oposição, de defender os interesses da classe trabalhadora brasileira, e por isso eu acredito que o PT venha a ter um bom resultado nessa eleição. O que vai somar também
para que, se Deus quiser, nós tenhamos também um bom resultado na eleição de 2022. Ok? Estamos caminhando para o final, vamos para a próxima pauta com o senador Humberto Costa, do PT Pernambuco. Ele está em isolamento social, o Senado praticamente, por sessões remotas. Vamos à próxima pauta. Bolsonaro na sua campanha de 2017, pré-campanha de 2017 e campanha de 2018, usou muito em seus discursos a luta contra o toma lá da cá, contra a velha política, contra a negociação com o Centrão, e aí vai. E hoje nós vemos uma grande aproximação do governo, quase chegando a quase 100 bi de negociação com o Centrão, a aproximação com o novo Centrão que está sendo criado pelo Rodrigo Maia. O Centrão, senador, Bolsonaro e Centrão, é um relacionamento antigo? Essa velha política, no contexto Bolsonaro, ela está de volta no Planalto ou nunca saiu do Planalto? Veja, na verdade, o que nós temos no Brasil é um problema muito sério, que temos um sistema eleitoral que muitas vezes elege o presidente da República, mas não lhe dá a maioria no Congresso Nacional. Isso termina obrigando o governo, obrigando o presidente da República a buscar acordos, acertos para poder ter governabilidade. O que Bolsonaro está fazendo agora é exatamente isso, é tentar conquistar o apoio no Congresso Nacional para não ser derrubado por intermédio de um impeachment. E aí é onde vem a real política, né? Esse discurso de que não vai discutir com ninguém e tal, ele é muito bom no período eleitoral, mas depois ele se torna impeditivo por isso, porque às vezes o presidente da República tem 60% dos votos, mas não tem nem 15% do Congresso Nacional lhe apoiando. Então, realmente, o que nós temos que fazer é uma mudança na legislação para que, no momento que as pessoas votem no presidente da República, votem também nos partidos que vão lhe dar sustentação e, com isso, nós tenhamos, de fato, uma maior convergência do voto do cidadão para um projeto político e não simplesmente para um fulano de tal que vai governar o Brasil. Muito bem. Vamos à próxima pauta com o senador Humberto Costa, do PT Pernambuco. 40 anos de vida pública, conhece bem a história do Brasil. Vamos à próxima pauta, produção. Vamos falar do Sérgio Moro. Sérgio Moro, que foi muito criticado pela esquerda, foi o anjo da direita, e hoje existem muitos líderes da esquerda que estão apoiando. Senador, Sérgio Moro é o anjo caído do governo Bolsonaro e ele hoje está provocando a união. Hoje, como o senhor vê o Sérgio Moro? Mudou sua visão? Não, minha visão não mudou em nada, né? Sérgio Moro é o grande responsável pela situação que nós estamos vivendo, porque o trabalho que ele fez, ele levou nosso país a uma condição de ter um presidente da República como Bolsonaro. Bolsonaro é cria indireta do Moro. Foi também o Moro quem impediu que o presidente da República, que certamente a população, na sua maioria, queria, que era o presidente Lula, viesse a ser proibido de se candidatar. E Sérgio Moro depois mostrou quem era no momento em que aceitou um cargo do governo Bolsonaro, mostrando que ele tinha um lado político e que tinha atuado politicamente para prejudicar o PT e o presidente Lula. E agora, quando ele sai, ele também mostra quem é. Primeiro, porque essas pressões que ele denuncia agora não existem de agora, existem há muito tempo. Se ele quisesse ser coerente, já há algum tempo ele teria denunciado essas pressões e não teria prevaricado como ele fez até agora. Segundo, ele demonstra quem é no momento em que ele sai e que funciona praticamente como um dedo duro, né? Participou de tudo e depois, como se tivesse uma organização criminosa, sai entregando também tudo que ele viveu.
Acho que é uma figura menor na sociedade brasileira. Como disse Lula, sem uma toga ele não significa muita coisa, e eu acredito que ele deve perder relevância daqui para frente. Correto. Okay? Hoje o presidente Bolsonaro, saindo do Palácio do Alvorada, ele conversando com jornalistas, não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo, ele assume que falou a palavra PF, Polícia Federal, na reunião. Não, é só PF, não foi Polícia Federal. Nós temos um vídeo rápido, coloque na tela para o nosso telespectador entender melhor. Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente para a gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no... Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou uma informação equivocada para a gente? 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Então o senhor reclamou que não recebe informações da PF. Na mesma linha. E do Serviço de Inteligência. DG das Forças Armadas e Na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final. O que é que significa? Não. Eu não vou me submeter a um interrogatório para de vocês. Eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. Presidente, a fita inteira... A interferência não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar. Eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança. Mas a segurança familiar do senhor é feita pelo GSI. O senhor está se referindo ao GSI? A quem estaria me referindo? O senhor óbvio. Tentou trocar... Bem, vamos lá, sem interrogatório. Outra pergunta aí. Não, presidente. Ou a reclamação minha... Não, vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui, é palhaçada que você está fazendo. Não vem com palhaçada aqui. O que eu falei ali, no tocante à segurança... Muito bem, senador. Hoje, na saída do Palácio do Alvorada, ele simplesmente se alterou mais uma vez com a imprensa. Uma pergunta ali dos jornais. O senhor acha que deveria ser divulgada essa fita? No caso, essa fita, palavra antiga, essa gravação, na verdade, toda a reunião, ou você acha que isso não é constitucional? Não, eu acredito que isso deveria vir a público, né? Não se tratava de nenhuma reunião absolutamente secreta, né? Por tudo que já foi dito por quem assistiu, não há nada que possa comprometer a segurança nacional. Pode, na verdade, gerar alguns constrangimentos para alguns dos participantes dessa reunião, mas isso em nada afeta a segurança do nosso país de forma alguma. Então, eu acho que o povo tem que ter o direito de conhecer mais quem é que o governa. Precisa saber realmente como é que esse governo tem o seu processo de tomada de decisão. Então, eu acho que o ministro Celso de Mello deveria dar a público integralmente o conteúdo dessa gravação. Sérgio Moro, hoje ele chegou a citar que a justiça está sendo parcial. E chega a ser um pouco cômico, porque muitos o chamaram de parcial, na verdade, durante o processo de impeachment da presidente Dilma, não é? Ele tá provando do próprio veneno, senador, da parcialidade da justiça? Sim, ele está vendo na prática o que é disputar legalmente sem ter o direito de paridade das armas, né? É lógico, o governo ele controla a Advocacia Geral da União, tem acesso a todas as informações que forem necessárias para fazer o contraponto às denúncias do ministro, e como tal, eu acredito que o Moro está realmente vendo o que é enfrentar um juiz ou enfrentar uma justiça marcada pelo desequilíbrio, né, das partes que compõem esses processos. Muito bem, vamos agora à última pauta com o senador Alberto Costa, do PT, Pernambuco. Nelson Taix, para a exoneração do ministro. Nós já falamos sobre isso, da exoneração do ministro Taix. Senador, só tenho a agradecer agora o senhor pelo tempo que o senhor disponibilizou conosco aqui na cidade de no entorno do Distrito Federal, entorno que ontem, não sei se o senhor ficou sabendo, viveu uma guerra praticamente entre os governos do DF e do estado de Goiás, porque Ibanez chegou a propor que nenhum paciente do entorno fosse atendido no Distrito Federal,
E aí também Caiado respondeu à altura. Então nós estamos vivendo realmente em uma crise geral no Brasil e é necessário mantermos o foco em unidade. Última pergunta para encerrar para o senhor. Eu vejo os governos estaduais tomando medidas, algumas extremas, e o governo federal liberando geral. Será que não está havendo um planejamento, senador? Um exemplo, STF juntamente com Congresso, juntamente com o governo federal, sentar em um planejamento, aqui é o início, aqui é o meio, aqui é o fim, para que não haver esses extremos. Ou seja, não é necessário, não está faltando planejamento? Sim, eu disse que o que falta hoje é exatamente uma articulação e uma coordenação política para nós enfrentarmos esse quadro. Existem lugares onde, muito breve, nós teremos condição de reabrir várias atividades, além daquelas atividades essenciais. Mas esse é um acompanhamento que tem que ser feito no dia a dia. É preciso ser uma coisa feita com entendimento, com debate. O problema é que os governos e as prefeituras estão indo por um rumo e o governo federal está indo por outro. Então, cria-se um conflito que gera essa balbúrdia. E nós não temos sequer a condição de analisar globalmente o que é que já pode ser feito em algumas regiões e o que é que não pode ser feito. Então, realmente, eu creio que o grande problema é falta de planejamento, é falta de articulação e falta de coordenação política. Muito bem. Muito obrigado, senador, pela sua participação conosco no Imparcial. Sempre o senhor será bem-vindo aqui na Cidade TV, Cidade FM, nossa rede de fanpages. A lente do Imparcial agora é sua. Deixa uma palavra para a população brasileira e também aí do seu querido estado, Pernambuco. Não, eu quero agradecer essa oportunidade, Marcos Alexandre. Quero deixar o meu abraço para todos os espectadores do programa O Imparcial. Dizer que estou sempre aí à disposição, na hora que você precisar de alguma informação, alguma opinião, eu estou à sua disposição. Quero desejar muito sucesso para o seu trabalho e um abraço a toda a população do estado de Goiás. Um grande abraço. Um grande abraço, senador. Obrigado. Você acabou de assistir ao vivo o senador Humberto Costa conosco aqui no Imparcial. Mais uma entrevista exclusiva dos 3 anos do programa Imparcial, que cresce a cada dia mais no entorno do estado de Goiás e no Brasil com pautas relevantes. Vamos a um break cultural e voltamos daqui a pouquinho. Tem muita novidade para você, hein? Vou falar novidade para você. Vamos falar do GDF. GDF não combate apenas só o coronavírus, combate também a dengue. Dengue está aí e realmente ela veio para matar. Este é o mosquito da morte. Além da dengue, ele é transmissor da zika, da chikungunya e da febre amarela. E se cria em caixas d'água, vasos de plantas, pneus, piscinas, garrafas. Mas é no lixo acumulado onde o mosquito da morte mais encontra a água parada que precisa para se procriar. E ele é tão mortal que pode infectar até 300 pessoas. É preciso eliminar os focos antes que o mosquito da morte elimine você. GDF. Olha só, você tá cansado daquela internet lenta? Você quer assistir seus filmes, séries, mandar o arquivo para os seus amigos e fica esperando a boa vontade da sua internet? Olha só, isso ficou no passado. Quero apresentar para você o plano ideal da TIM5, é isso mesmo. Internet fibra ótica com até 200 megas de ultra velocidade. Imagina só você aí, Dona Maria, aí na sua casa, com internet de 100, 200 megas. Parece um flash, não é verdade? Que coisa bacana. Ó, vou contar um segredinho aqui pra você. O precinho é sensacional. E ó, tem planos com instalação até gratuita, viu, seu Zé? Que coisa sensacional. Então, o que você tá esperando? Mova-se. Venha fazer parte da família que mais cresce em toda a região. É a TIM5. Tecnologia e inovação 5 estrelas. Muito bem, tem 5 a internet com qualidade, 5 estrelas. Vamos falar um pouquinho de Santa Mônica. Santa Mônica está completando hoje 5 anos em Águas Lindas. O Dr. Lucas Tonietti veio com essa missão de trazer uma saúde com qualidade. Eu quero parabenizar ao Dr. Lucas Tonietti, doutora Fernanda, aí pelos 5 anos da Clínica Santa Mônica em Águas Lindas de Goiás.
com certeza a melhor clínica do entorno, a melhor clínica da cidade de Águas Lindas. Então, tá esperando o quê? Vem para a Clínica Santa Mônica, acesse santamonicadiagnóstico.com.br e lembre-se, prevenção sempre será o melhor tratamento. Vem para Santa Mônica. Agora você pode ter acesso a uma saúde de excelência. Santa Mônica Centro Clínico e Medicina Diagnóstica. Estrutura moderna e equipamentos médicos de ponta. Consultas e exames em um só lugar. Atendemos vários convênios médicos e particulares com valores acessíveis. Águas Lindas e região. Saúde de excelência para todos. Agende sua consulta. 3618-9100. 3618-9100, 3618-9100. Ligue e marque sua consulta. Se preferir, acesse da sua casa aí mesmo. santamonicadiagnóstico.com.br. 5 anos com saúde de qualidade, com excelência, com aquele preço que com certeza cabe no seu bolso. Sexta-feira, Jean Produção, sexta-feira, Geisa, sexta-feira estreia a terceira temporada, hein, Jean? Terceira temporada chegando nos novos estúdios da Cidade TV, muito mais jornalismo, muito mais imparcialidade e, claro, aqui na sua Cidade TV. Então não perca, a próxima sexta-feira, um programaço para você. Eu vou estar esperando aqui na sua Cidade TV. Compartilhe essa live, foi muito bom estar com você. Um grande abraço e tenha um ótimo final de semana. E lembre-se, se possível, fique em casa, mas se for sair, use a máscara. Imparcial, jornalismo com seriedade e imparcialidade. Acesse marcosalexandre.net. Um abraço, valeu, tchau, tchau.